eu vou falar sobre o contexto histórico do trovadorismo. O trovadorismo se desenvolveu durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. Na época, não existiam ainda os estados nacionais. A Europa era dividida em feudos. O valor na Idade Média não era fundamentado no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões com o intuito de conquista de território. Estabeleceu-se, então, uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, senhor do feudo, precursor da nobreza europeia, oferecia proteção aos seus vassalos, que, em troca, produziam os bens de consumo, como cultivavam, fiavam, forjavam as armas, etc. Com o declínio do Império Romano, a partir dos séculos IV e V, o latim vulgar, língua oficial de Roma, passou a sofrer modificações entre os povos dominados. Foi nesse longo período da Idade Média que começaram a surgir as línguas neolatinas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno e o catalão. E os principais artistas desse movimento da literatura foram Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, Dom Dinis I de Portugal, João Zorro, Paio Soares de Taveiroz, Paio Gomes Charinho, Martim Codax, Pedro III de Aragão, entre outros. Bom, eu vou falar sobre as cantigas de amigo e as cantigas de maldizer. Nas cantigas de amigo, o trovador apresenta o outro lado de uma relação amorosa, isto é, ele assume um novo eu lírico, o de uma mulher que é humilde e ingênua e canta, por exemplo, o desgosto de amar e depois ser abandonada, ou o da mulher que se apaixonou e fala à natureza, a si mesma ou ainda a outra pessoa, sobre a sua tristeza, seu ideal amoroso ou ainda sobre os impedimentos de ver o seu amado. Já as cantigas de maldizer são poemas sátiros, são agressivos e abertamente eróticos. A sátira é expressa de forma direta, sem meias palavras, chegando a usar termos chulos, escritas, às vezes, pelos mesmos autores das cantigas de amor e de amigo, e revelam um terceiro eu lírico, cuja licenciosidade se aproxima da vida das camadas sociais mais populares. Então, sobre a prosa de Fernão Lopes, ele foi considerado o pai da historiografia portuguesa e foi ele que iniciou o movimento humanista no país em 1418, quando foi nomeado guarda-amor da Torre do Tombo. A prosa historiográfica de Fernão Lopes foi desenvolvida nas crônicas que escreveu onde se destacam a crônica de El-Rei Dom Pedro I, El-Rei Dom Fernando e El-Rei Dom João I. De tal modo, através de pesquisas historiográficas e muitas investigações documental, ele relatou a vida dos principais reis de Portugal, unindo a literatura com a história. E eu vou falar um trecho do primeiro capítulo da crônica de Dom João I. Razões em prólogo do autor desta obra antes que fale dos feitos do mestre. Grande licença deu afeição a muitos, que tiveram cargo de ordenar histórias, mormente dos senhores, em cuja mercê e terra viviam, e onde foram nados seus antigos avós, sendo-lhe muito favoráveis no recontentamento de seus feitos. E tal favoreza como esta nasce de um mundal afeição, a qual não é, salvo a conformidade de alguma causa, no entendimento do homem. Cantigas de amor. As cantigas de amor são atribuídas à influência da arte desenvolvida na Provença, sul da França, entre os séculos XI e XIII. Naquela região surge o amor cortês. Ele é o mais intenso na voz dos trovadores da Galiza e Portugal, que não se limitam a imitar, mas a sofrer de maneira mais dolorosa. São muitas as causas do surgimento do lirismo provençal nas terras ocidentais da Península Ibérica. Entre elas está a chegada de colonos franceses que foram lutar contra os mouros ligados à Provença. Também é considerado o intenso comércio entre a França e a região ocidental da península, alcançando o Atlântico Norte. Características. As cantigas de amor são escritas na primeira pessoa. Nelas, o eu lírico declara seu amor a uma dama, tendo como um plano de fundo o ambiente palaciano.
É por este motivo que ele se dirige a ela, chamando-a de senhora. Esse tipo de cantiga mostra servidão amorosa dentro dos mais puros padrões da vassalagem. Desta forma, a mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada, a quem é dedicado um amor sublime, também idealizado. Essas características justificam a presença de um forte lirismo. Esse é apresentado pela coisa de amor, o sofrimento amoroso, e a coita, que é um galego-português significa dor, aflição e desgosto. Para os trovadores, esse sentimento é pior que a morte, e o amor é a única razão de viver. Cancioneiros. Os cancioneiros são os únicos documentos que restam para um conhecimento do trovadorismo. Trata-se de coletâneas e cantigas com características variadas e escritas por diversos autores. Eles são divididos em Cancioneiro da Ajuda, constituído por 310 cantigas. Esse cancioneiro se encontra na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, originado provavelmente no século XIII. Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, conhecido também pelo nome dos italianos que os possuíam, Cancioneiro Colossi Brancucci. Esse cancioneiro, composto de 1647 cantigas, foi compilado provavelmente no século XV. Cancioneiro da Vaticana, originado provavelmente no século XV. Esse cancioneiro está na Biblioteca do Vaticano, composto de 1205 cantigas. Gil Vicentino. Gil Vicente nasceu em Guimarães, cidade no norte de Portugal, sendo um dos nomes mais importantes do humanismo português. Foi poeta, no entanto, se destacou no teatro com as produções de diversas peças, sobretudo os autos e as farsas. É por isso considerado o pai do teatro português, e de sua obra merecem destaque O Alto da Visitação, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. O teatro vicentino é o nome dado aos textos teatrais produzidos por ele durante o período de 1434 e 1527. Posto que a maior parte das peças possuem teor satírico, vale lembrar que uma das mais célebres frases do dramaturgo, rindo se castigam os costumes. Lembre-se que o humanismo determina uma frase de transição entre o trovadorismo e o classicismo, ou seja, é o momento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. As principais características do teatro vicentino são o retrato da sociedade portuguesa, teatro de costumes, críticas sociais, obra de caráter universal, influência de antropocentrismo, contexto do Renascimento, presença de temas de cultura popular, personagens caricaturadas e alegóricas, perfil psicológico dos personagens, presença de humor e comicidade, elementos alegóricos e místicos, caráter moralizante e satírico, e temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Então, a cantiga de escárnio, ela é indireta, sútil, irônica, sarcástica e evitando-se citar o nome da pessoa alvo da zombaria. Eu vou falar aqui um exemplo de uma cantiga escárnio. De um certo cavaleiro sei eu, por caridade, que nos ajudaria a matar tal saudade. Deixai-me que vos diga em nome da verdade. Não é rei, nem é conde, mas outra potestade. Quem não direi, quem não direi.